continuando aqui para a nossa construção da tela de cidades, o que nós vamos fazer agora é criar um combo que vai carregar os estados para a gente fazer o cadastro das cidades, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos injetar dados no banco de dados, que nós temos o cadastro de estado, país e cidade. Então, nós vamos aqui no nosso banco de dados, vamos injetar, vamos colocar na mão aqui mesmo, vamos fazer um insert aqui de país e estados, tá? Vou fazer um insert aqui bem rápido. Tá? Então vamos colocar aqui sendo o país, vou colocar aqui Brasil, a sigla BR, e a versão dele aqui é 1. Tá? Lembrando que esse campo do versão aqui ele vai ser controlado pelo JPA, que é um controle sequencial dele também. Tá? Então nós temos o país já cadastrados. Vamos abrir aqui, nós temos o registro. Então vamos dar um insert aqui na tabela de estados. Aqui está, então, primeiro estado nome, vou colocar aqui Paraná, BR, a versão aqui também é 1 e a chave estrangeira aqui para o país, certo? Beleza. Demos o insert. Tá? Podemos fechar aqui o banco de dados. E o carregamento de dados no combo, em JSF, nós precisamos criar um converter, tá? Um conversor. O que acontece? Ele vai converter o objeto para um dado que seja possível armazenar no combo. E também ele vai fazer a conversão na hora que a gente quiser salvar. Ele vai pegar esse dado que, na verdade, a gente vai falar para o Combo Box, carregar o ID, a primary key do nosso estado. Tá? Então, na hora que a gente for salvar, ele vai poder fazer essa conversão do código 50, por exemplo, do estado, ou do 1, ali no caso, para um objeto. E de objeto para a primary key da tela. Tá? Então, a gente tem que fazer o converter. Nós temos aqui uma pasta que nós criamos, que é o converter. Vamos achar aqui ela, que tem um monte de pastas. Se a gente não tiver ela, a gente vai criar. Vamos ver. Então, a gente não criou ela ainda, né? Então, vamos criar aqui o pacote de converters. Vou colocar aqui package, então br.com.project.converters, tá? E um converter em JSF, que é o responsável por converter os dados para o Combo Box, ele é uma classe Java normal, tá? Com algumas peculiaridades, lógico. Então vamos criar a classe Java. É um converter de estado, então estado converter, tá? Então no JSF a gente tem que usar uma anotação do faces converter, tá? Do pacote Javax faces converter. E a gente tem que dizer que o conversor é para qual classe. Então, no nosso caso, é a classe estado.class. Tá? E o converter, a gente tem que implementar uma interface do converter aqui do JSF. Ó. Sempre tem que ter cuidado, pessoal, para não confundir o import aqui, ó, que a gente tem um import do Spring, do Apache e do JSF. Tá?
Então são imports diferentes com a mesma classe. Uma classe do mesmo nome. Então a gente tem que ter cuidado nos imports, senão a nossa aplicação não vai funcionar. Tá? E vamos implementar aqui também o Serializable, que é um padrão já do Java. Tá? Quando a gente implementa aqui o Converter, a interface do Converter, a gente tem que sobrescrever dois métodos. Tá? Um é responsável por receber o código do nosso objeto e retornar o objeto de verdade, de acordo com o que está no banco de dados. E um vai receber o objeto e retornar o código. Tá? Para sumir essa luzinha aqui, pessoal, vocês implementam aqui o serial, que ele vai sumir esse alerta. Tá? Então a gente já tem o Hibernate instalado, tá? Todo configurado. Então a gente vai fazer uma verificação aqui. Nesse momento a gente vai pegar o código do objeto que vai vir aqui dentro, esse parâmetro, e a gente vai consultar o objeto e retornar o objeto. Tá? Então vamos fazer aqui uma validação, tá? Para evitar qualquer tipo de exceção. Vamos verificar aqui se é diferente de null e se o código também é diferente de vazio. Tá? Sendo isso, nós vamos fazer um return, que a gente vai consultar no banco de dados esse objeto do estado agora. Tá? Então a gente vai definir que o nosso estado está vindo aqui com o código do estado. Tá? Esse código do estado ele vai ser recebido aqui como parâmetro, porque ele vai ser retornado por esse método do getAsString. Tá? Então aqui a gente vai fazer uma conversão de cache para o estado, e a gente vai chamar aqui o Hibernate útil nosso, ponto get rangeSessio.get, que a gente vai chamar o método get aqui do Hibernate. E a gente vai passar a classe que ele vai trabalhar. E aqui a gente vai fazer a conversão para o tipo de dados, que é o nosso primary key, tá? Que é long. E aqui a gente vai passar o código. Tá? Vamos fechar aqui a linha. Então aqui ele vai retornar se tiver tudo ok. Caso contrário, você só pega e retorna o código naturalmente, tá? Para o fluxo continuar 100%. Tá? E na outra parte aqui, então aqui ele vai retornar o nosso objeto inteiro, vai retornar estado 1, por exemplo, vai retornar o objeto inteiro. Aqui no caso, nós também faremos a mesma verificação aqui de cima, tá? Se você quiser pegar e copiar, a gente vai ter aqui o objeto, tá? Como sendo um objeto, ele não é mais vazio, então ele pode ser diferente de null. Então aqui ele recebe um objeto, então aqui a gente já vai ter o objeto inteiro, tá? Aqui no caso existe uma iteração entre esses dois métodos, tá? O que acontece? Esse código vai vir por parâmetro, porque a gente vai retornar do getAsString, e esse objeto ele vai vir completo, porque a gente vai retornar do getAsObject, tá? Mas isso daqui é o JSF que vai fazer para você. Você só precisa pegar e implementar os dois métodos corretamente, tá? Então aqui vamos pegar o estado, vamos dar o nome da variável, vamos fazer uma conversão aqui de cache, tá? Objeto, pronto, tá? E aqui a gente tem que retornar o ID. Então vou colocar aqui c.getEstadoID é diferente de null, tá? c.getEstadoID é maior que 0, tá? É maior? Vamos fazer um if ternário aqui. Ó, vai retornar então o getEstado, se não
ele vai retornar, vamos retornar null, tá? Vamos retornar null. Tá? Vamos conferir aqui qual que é o erro. Ah, tá. Como esse nosso método retorna uma string, então se o código realmente existir, a gente vai retornar toString, tá? E aqui ele vai retornar null, caso o objeto seja null. Tá? Então, com isso, a gente consegue ter um convert. Vamos organizar aqui os import. Beleza. Então, feita essa parte aqui, a gente tem que fazer o ManageBin responsável por carregar os estados do banco de dados. Então, a gente ainda não tem criado o estado controller ainda no nosso projeto, tá? Então, vamos aqui para o pacote de controllers, tá? Vamos criar aqui o estado controller. Uma classe, né? Estado controller. Tá? Então, como é um controller do Spring, a gente anota com @controller. A gente tem que estender da nossa implementação CRUD, falar que vai trabalhar com a classe de estados, que é a nossa classe persistente de estados. Nós temos que implementar também a nossa interface CRUD e falar que a gente vai trabalhar com estados. Tá? Vamos dar um Ctrl Shift F, organizar, vamos abrir aqui mais a tela. Tá? Vamos implementar aqui o serial. O Eclipse dá esse aviso para a gente. E aqui a gente vai fazer um getListEstados, que vai retornar um getSelectItem, uma lista de getSelectItens, tá? Uma lista de selectItens que é o responsável, é o objeto responsável por trabalhar com o combo em JSF. Então, vamos fazer aqui uma lista de SelectItem, vamos achar ele aqui. Vai SelectItem do FacesModel, tá? Fazer o getListEstado. Vamos criar aqui uma lista de SelectItem do JSF. List. Vamos iniciar aqui a nossa lista. E o que vai acontecer? A gente tem que carregar a lista de estados do banco de dados e depois transformar em uma lista de SelectItens, tá? Então, eu tenho que ter uma lista de estados. Aqui, estados. Aqui a gente vai chamar o método que a gente já tinha implementado em outras aulas, tá? Que é o findList. Vamos ver. Isso, tá? A gente vai carregar todos os estados, correto? Então, vamos carregar aqui, ó, findList by carry dinâmica, tá? Então, a gente vai passar aqui from estados. Ele vai obrigar aqui a implementar aqui o exception, tá? Você pode ver que esse método aqui, a gente passa uma carry e ele vai carregar a lista para a gente, tá? Então, from estado, tá? Nosso objeto, nossa classe é estado. Você pode conferir, se você der um Ctrl e parar o mouse aqui em cima, ele vai mostrar uma mãozinha e você sabe que a classe está certa, tá? Então, aqui a gente vai fazer um for agora. Um for each, tá? Dos estados, aonde a gente vai carregar a nossa lista de SelectItens, tá? Então, vamos pegar a lista, .add, aqui a gente inicia um novo objeto SelectItem, tá?
E aqui a gente passa o objeto inteiro, estados, que é o objeto que vai ficar por trás. E o que a gente vai mostrar no combo? A descrição que vai aparecer no combo, né? É o nome do estado. Então, estado nome, certo? E aqui no final, a gente retorna a nossa lista select itens, tá? Então, Ctrl Shift F. Então, aqui a gente já tem a nossa lista preparada para a gente jogar no Combo Box. Então, nós vamos aqui agora para o nosso Manage Bin. Vamos só pesquisar aqui se a gente já criou ele. A gente tem que criar ele, o estado bin view, a gente tem que ainda criar no nosso projeto, tá? Então, nós vamos ter o Manage Bin, vamos achar aqui o pacote. Nosso projeto já está bem grande já, né? Vamos criar aqui o nosso estado bin view. Então, aqui nosso estado bin view. Então, como é de padrão, aqui o nosso estado ele sempre vai estender aqui do bin, manage bin via abstract, tá? Vamos trabalhar com o Spring aqui, então vamos colocar o controller também. Vamos falar aqui para o nosso escopo. Vamos iniciar com o escopo de sessão, que é mais fácil para a gente iniciar o nosso projeto, tá? E aqui o manage bin. O name dele. O padrão é sempre o nome da classe, iniciando aqui em minúsculo, tá? Vamos aqui implementar o serial. Vamos fazer aqui a injeção de dependência do Spring para o nosso controller. E agora a gente vai fazer o nosso método que vai carregar os nossos estados para a tela, tá? Então a gente tem que retornar uma lista de select itens, tá? E não uma lista de estados para o combo box, tá? Então o método vai ser público. Nós teremos aqui uma lista select item get estados. Iniciar, vamos fazer o nosso return. Aqui a gente tem que corrigir, estado controller ponto get lista de estados do select item, tá? Vamos implementar aqui a exceção genérica. Então aqui a gente já pode fechar a nossa classe, o nosso controller. E aqui a gente pode partir para a nossa tela de estados para a gente implementar aqui o nosso combo, tá? Um teste bem rápido que a gente pode fazer é criar um combo. Vamos chamar aqui o select only menu. Select only menu. Tá? E dentro dele a gente tem que chamar o select itens, tá? Select itens. Nós teremos aqui value, o spatial language do JSF, estado bin view ponto estados, tá? Então aqui a gente vai startar o nosso projeto agora e vamos ver se já está funcionando. Ó, pessoal, startamos nosso sistema. Vamos ver aqui se vai funcionar. Tá? Colocamos aqui um debug, só para ver. Tá nulo aqui o nosso controller, tá? Acabamos colocando aqui a anotação errada, tá? Então vamos parar aqui o nosso servidor.
Vamos colocar a anotação certa, né? Se a gente não colocar a anotação certa de injeção de dependência do Spring, ele não vai conseguir injetar o objeto para a gente e a gente não vai conseguir efetuar a consulta no banco de dados, tá? Então, vamos startando aqui o projeto novamente. Vamos abrir aqui o nosso projeto, vamos recarregar. Tá? E olha, a gente já tem o objeto aqui sendo carregado, tá? Então, o nosso converter ele já está funcionando. Né? Nossa consulta no banco de dados, nosso conversor ele já está funcionando, tá? Então, realizamos esse procedimento, essa parte. Então, na próxima aula, a gente vai continuar e vamos finalizar o combo e também a gente vai terminar o cadastro e vamos salvar a cidade no banco de dados.